Quanto ao papel da fotografia na sociedade, claro que a gente pode falar muita coisa. A questão do registro, a questão histórica, a questão da divulgação, mas eu sinceramente acho que atualmente ela tem um papel, dada a amplitude dela, todo mundo fotografa, todo mundo tem um smartphone, isso é fotografia também. A amplitude dela faz com que ela tenha um papel terapêutico. É interessante. No meu caso é terapêutico. Daí a importância, para mim, da fotografia urbana, porque ela faz com que eu consiga, dentro do caos da cidade, fazer um recorte que me dá paz. E naquele momento eu me desconecto de todo o entorno para conseguir aquele instantâneo e me concentrar nele, e aí o resto simplesmente deixa de me importunar tanto, né? E nesse caso é interessante, porque a fotografia urbana, ela talvez até comece com o fotojornalismo, mas ela, atualmente, ela está nas mãos de todo mundo. Não adianta dizer que a qualidade de um smartphone, por exemplo, não é bom o suficiente para você captar o que precisa ser captado. Na realidade, é quase um outro tipo de fotografia, e o resultado pode ser muito bom, né? Eu mesmo, nessa amostra, eu tenho várias imagens que foram captadas com smartphones, e eu não poderia ter captado essas imagens se não fosse porque estava com esse equipamento ali naquele momento que podia simplesmente desaparecer, né? É verdade que nem sempre dá certo, mas uma boa parte das vezes eu consigo manter e congelar aquela memória. O mundo é percebido por nós pela cor, luz e sombra. A cor dá textura e volume aos espaços e afeta a nossa percepção. Portanto, a cor é uma ferramenta fundamental para que possamos nos comunicar, e a arte, nossa forma de expressão. Ultimamente, meus trabalhos trazem formas e cores da natureza, porém, devido à minha formação em arquitetura, sempre com uma composição prévia. A natureza simboliza a vida e precisamos valorizá-la em nosso cotidiano para vivermos melhor, quer seja no paisagismo, nas estampas presentes em todo lugar e principalmente na arte. Através da cor, a arte revela e traduz a essência de nós mesmos. Natureza e cidade em equilíbrio formam uma dinâmica essencial para o nosso bem-estar. Para um recomeço durante e após a pandemia, muitos de nós nos equilibramos através das mais variadas expressões artísticas. É o caminho para uma vida e um mundo mais consciente e feliz. Quando no final do século XIX, as cidades, principalmente as americanas, começam a se verticalizar, com a segunda revolução industrial, a eletricidade, os elevadores, né? E com o adensamento, a urbanização, surgiu um novo conceito de cidade, que é a cidade adensada e verticalizada. E quando no começo do século XX se falava em cidades do futuro, cidades futuristas, a imagem que se fazia era de cidades com edifícios cada vez mais altos. Lembram do filme como Metrópolis. Então, quando a gente fala em cidades futuristas hoje em dia, nós estamos falando de cidades que possuem um núcleo urbano com muitos arranha-céus e, infelizmente, são cidades que acabaram perdendo suas características. Ainda mais com o fenômeno da globalização, ocorreu uma globalização da arquitetura. Então você não consegue mais distinguir, vendo uma imagem, de que cidade se trata, né? E essa foi uma das ideias
que me levaram a fazer esse trabalho para essa exposição. E qual será o futuro das cidades? Bom, uma coisa é certa. As cidades cresceram demais. Elas ficaram praticamente inviáveis. Você tem que investir cada vez mais em redes para tudo, redes de transporte, infraestrutura, e isso leva também a um desgaste geral, a qualidade de vida se perde. E um momento como este agora, com confinamento, isolamento, mostrou que o mundo precisa parar para pensar um novo modelo de cidade. O que seria uma cidade, não é só sustentável, uma cidade saudável, né? Você tem modelos de novas cidades, mas ainda seguindo a ideia econômica. Dubai, com seus grandes arranha-céus, ou cidades chinesas, como Shenzhen, Tianjin, mesmo Wuhan, são cidades super verticalizadas, com edifícios com mais de 100 pavimentos, com total destruição do núcleo histórico. E isso é uma pena, porque é o que eu chamo de tola globalização da arquitetura. E também não adianta investir em núcleos novos nessas grandes cidades, como Lagos, na Nigéria, construindo a Eco Atlantic, que é uma cidade sobre o mar, seguindo o modelo de Dubai, ou então cidades, ao longo de cidades africanas que cresceram demais, e propostas para novas capitais. Cairo está construindo uma nova cidade, mas ainda seguindo o modelo de urbanização do passado, apostando basicamente só na questão econômica. E isso tem que ser repensado. Então vamos, nós, urbanistas, arquitetos e a população em geral, propor qual será a nossa cidade, o nosso modelo de cidade para o futuro. Das maiores metrópoles do mundo que nós temos hoje, entre megacidades com mais de 10 milhões de habitantes, megalópolis que se juntaram, nós temos mais ou menos 20 grandes cidades que estão entre 14 e 40 milhões de habitantes. E a minha ideia foi fazer um retrato do skyline dessas cidades, meio como um enigma, para as pessoas tentarem identificar. Porque elas são tão parecidas, fica muito difícil saber qual cidade é qual e onde elas ficam, né? Cidades como Delhi, cidades como Kinshasa, cidades como Chongqing, ou Ho Chi Minh, ou Dhaka, não são tão conhecidas como Nova York, ou então como Dubai, ou como São Paulo, Seul. Então, muitas pessoas não conseguem ainda ter uma imagem de como são essas cidades. Então, essa foi minha ideia, em trazer um pouco disso, para gerar uma polêmica. Nesse ambiente virtual da minha exposição, tenho 14 skylines de grandes cidades, entre as 20 que eu listei ali. São cidades que agora entre 2020 e 2035 vão passar dos 20 milhões, chegar até 30, 40 milhões de habitantes. Você sabe quais são essas cidades? Eu não coloquei na minha exposição. Vamos ver se você adivinha.